Shalom, shalom, que bom estarmos juntos para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Que esse dia seja um dia muito abençoado, um dia de renovo, de fortalecimento. Estamos aqui com a nossa equipe de louvor, o nosso staff, o grupo técnico, um grupo bem pequeno, mas estamos conectados no mesmo espírito. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, mesmo não estando presente com o corpo, estamos presentes no espírito. E hoje estamos unidos como comunidade global, pessoas nos assistindo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Temos pessoas conectadas lá em Portugal e eu creio que vai ser um tempo muito precioso. A palavra de Deus é o nosso alimento. Todas as coisas foram estabelecidas pela palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Hoje é um dia de ativação profética. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração é uma palavra de ativação. E pelos decretos proféticos que estaremos liberando, a tua casa, a tua família, a nossa nação e as nações da terra serão abençoadas. Fiquem conectados conosco, passa aí uma mensagem para discípulos, para amigos, e todos juntos nas nossas casas, nos nossos lares, unidos num só pensamento, num só propósito, voltados todos para o trono da graça. Eu tenho certeza que a bênção de Deus vai se manifestar de uma forma abundante e poderosa sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Atente para isso. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor, de moderação, que fala do equilíbrio. Nós temos as recomendações municipais, estaduais e federais, estamos cumprindo, mas não há medo e não há temor no nosso coração, porque nós temos a palavra de Deus, que foi estabelecida pelo próprio Deus, e todas as coisas foram criadas pela palavra e subsistem pela palavra, e temos a palavra de Deus sobre nós. Jesus, ele venceu Satanás dizendo, está escrito. Ele cita o Velho Testamento dizendo, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. E ele vence Satanás pela palavra. E nesses dias nós prevaleceremos, sairemos mais fortes, mais fortalecidos, e temos uma declaração profética sobre nós, que é esta declaração, 2020, o ano da expansão. A expansão já chegou. Hoje nós estamos cultuando em todos os lares conectados, às 10 horas da manhã, 17 horas, 19 horas, vai ser um dia poderoso e um dia de bênção. E toda semana estaremos ministrando também através das plataformas digitais. Hoje nós podemos nos reunir nas plataformas digitais e todo o nosso povo vai ser edificado e abençoado, e o temor não chegará ao seu coração. Você vai fazer o que precisa fazer, lavar as mãos, usar o álcool gel, tudo bem, sem problema, e fazemos isso. Temos o cuidado dos contatos, para que esse vírus não se propague como ele se propaga. Nós somos agentes para neutralizar a ação do vírus, mas nós temos também a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você dois textos. O primeiro texto está em Ezequiel, capítulo 37. Deus colocou esta palavra no meu coração, Deus ministrou no meu coração, a presença de Deus ali na sala, o lugar onde eu estava orando. Eu tenho tirado períodos maiores de oração, isso tem sido extraordinário, e você também vai poder ter o seu tempo maior de comunhão com Deus. Estava falando ontem com a pastora Rebeca, agora sim vai dar para dar uma parada, para que eu continue a escrever os meus livros, e em breve vamos publicar novos livros, e a expansão é chegada sobre nós. Tem coisas que nós não entendemos, nós não compreendemos com a mente humana, mas uma coisa eu estou certo, Deus está no seu santo trono. Quando um presidente de uma nação diz assim, nós vamos eliminar, exterminar Israel, o presidente de Israel primeiro me diz assim, só se tirar Deus do trono, só se tirar Deus do trono, porque a nação de Israel é o cumprimento da palavra de Deus. Isaías 66 diz assim, pode uma nação nascer num dia? Antes que estivesse com dores de parto, deu à luz, falando a respeito da nação de Israel. Então a palavra profética cria, e eu quero ativar a palavra profética em você hoje, lendo esse texto, e depois lendo também o livro de Joel, no capítulo 3. Ezequiel 37, é muito importante que você tenha a sua Bíblia com você,
a sua agenda, a sua caneta e a sua carteira, porque você vai ter a oportunidade no final de participar conosco das nossas contribuições, e eu creio que vai ser um tempo muito precioso. Hoje eu recebi uma foto de uma discípula, já a foto estava lá, sua Bíblia, a sua carteira, sua caneta, e ali estava a sua agenda. Eles, apóstolos, já estou pronta e preparada. Ontem à noite, quando o pastor Aldo aqui ministrando, e a Rebeca ministrou a oferta, lá na minha casa, eu pude contribuir com a minha oferta, fazendo a transferência. Então está tudo muito fácil, e Deus vai nos abençoar. Ezequiel capítulo 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo de número 2: Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi, olha isso, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Eu vi que os ossos estavam sequíssimos, eu vi, era real. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes montes para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Olha o que eles diziam: pereceu a nossa esperança, os nossos ossos secaram, nós estamos cortados, exterminados. 12, portanto profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e fiz isto, diz o Senhor. Até o versículo 14. E agora eu quero ler também Joel capítulo 3, versículos 9 e 10. Joel capítulo 3, os versículos 9 e 10. Diz assim: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu quero que você comece a sua declaração profética dizendo: eu sou forte. Diga aí na sua casa: eu sou forte. O Senhor que está ordenando: diga ao fraco. Trazer o seu coração tomado pelo medo, incerteza, insegurança, cheio de temores, e você se sente fraco, mas a Bíblia está ordenando: diga o fraco: eu sou forte. Esta palavra é uma palavra de ativação profética. A primeira ordem que vemos aqui no versículo 9 é: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra. Muitos falam uma guerra santa.
Com que propósito? Entendendo que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades que operam nas regiões celestiais. Santificai uma guerra. E diz o texto: suscitai os valentes. Esta palavra suscitai os valentes quer dizer fazei aparecer, é provocar-lhe o sentimento de despertamento para a guerra. Nós estamos envolvidos em uma guerra, e este é o tempo de despertamento, e eu creio de todo o meu coração, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e veremos através deste despertamento, fazer aparecer os valentes e os guerreiros. Um exército poderoso está sendo levantado, em oração, intercessão e súplica, como nunca antes na história do Brasil e das nações. O povo se voltando para Deus, como nunca se voltou para Deus. Até os ateus estão dizendo: meu Deus. Mas nós somos da fé, glória a Deus por isso. Já estamos ativados, e esta palavra é para ativação, não há o que temer. Outro dia, no nosso congresso, eu vi uma jovem sendo cheia do Espírito Santo, e eu me alegrei muito. Ela veio à frente na hora da oração, foi tomada pelo Espírito Santo, e ali embriagada, chorando, eu me alegrei em vê-la ali, sendo cheia do Espírito Santo. E eu creio que não apenas ela, mas uma geração de jovens, homens e mulheres, se voltando para Deus, sendo cheios do Espírito Santo. Suscitai os valentes, fazei aparecer os valentes. Eu louvo a Deus porque aqui na comunidade global nós temos homens e mulheres valentes que estão posicionados em Deus, em oração, em jejum e consagração. Na verdade, nós não começamos a orar agora depois que isso se manifestou. Nós já estamos vindo de uma jornada de oração e intercessão, em jejuns durante há mais de 30 dias. Nos movendo em oração e intercessão, para que o nosso Deus possa fazer de novo o que Ele fez no passado. Experimentaremos de uma forma dobrada aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Já desfrutamos de tempos gloriosos, poderosos, maravilhosos, mas o que está por vir, nem chegou ainda ao nosso coração, mas já vem do coração de Deus sendo revelados a nós. Agora é o tempo do despertamento. Fazei aparecer os valentes. É tempo de acordarmos e voltarmos para o nosso Deus. Ninguém conquista com insegurança. Ninguém, absolutamente ninguém, conquista com insegurança. Primeiro é preciso vencer o medo. Primeiro é preciso vencer o medo. Uma pessoa amedrontada, ela não se levanta em Deus. Uma pessoa amedrontada, ela não ousa profetizar. E o medo está sendo vencido na sua vida, os seus lábios estão sendo ungidos, e você vai se levantar hoje como uma voz profética, ativado no Espírito Santo, para prevalecer contra o inimigo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? O antônimo do medo é a confiança, é o ânimo, é a intrepidez, é a bravura, é a audácia. Lógico que nós guardamos a palavra de Deus. Satanás é tão terrível que ele tentou confundir Jesus. Diz: olha, está escrito, ele usa a palavra, darás ordem aos teus anjos. Ele chamou Jesus para saltar do pináculo do templo. E ele diz: olha, está escrito, você vai dar ordem aos teus anjos e eles vão te livrar de tropeçar em alguma pedra. Aí Jesus diz assim: mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós fazemos o que temos que fazer, tomamos as precauções que precisamos tomar, mas a ativação profética está nos nossos lábios, e este inimigo será vencido pelo poder do nome de Jesus. A segunda expressão aqui, no versículo 10, é forjai. Forjai espadas, olha só, olha o texto: forjai espadas das vossas relhas, as relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras. Forjai espadas das relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou
forte. O que é forjar? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, e ao lado da empresa que eu trabalhava, quando eu era adolescente, ali tinha um ferreiro. Eu pude contemplá-lo muitas vezes trabalhando ali com o fogo, com a bigorna e com a sua marreta, forjando e transformando aço, ferro em ferramentas, instrumentos, para que ele pudesse negociar fechaduras e de porteiras e outras coisas mais. Era tão tremendo ver aquele ferro comum se transformando em instrumentos que beneficiavam as pessoas que ali compravam. É tão extraordinário o trabalho de um ferreiro. Ele pega ferros comuns e faz ali instrumentos poderosos. Olha o que o profeta está dizendo: forjai espadas das relhas dos vossos arados, lanças das vossas podadeiras. Ele diz mais: diga o fraco, eu sou forte. Eu sou o quê? Um gibor. Essa palavra é gibor. Eu sou forte, eu sou um guerreiro. O que o texto está dizendo? Esses relhas de arados e essas podadeiras fala de instrumentos de trabalho de um escravo. O escravo não tem perspectiva, mas aqui ele faz um paralelo e uma comparação, mas está falando a respeito de confissão. Deus vai tocar nos nossos lábios e a nossa confissão vai ser transformada e mudada. Interessante, o profeta Isaías, quando ele teve a visão depois da morte do rei Uzias, um dos serafins pegou uma brasa viva e veio com uma tenaz e tocou aonde? Nos seus lábios, porque a confissão de Isaías era uma confissão negativa, de impossibilidade. Há um paralelo entre esse texto, forjar espadas, que fala como que um ferreiro trabalhando com fogo, com a bigorna e com a sua marreta. O que aconteceu com o profeta Isaías? Ele diz: olha, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor enviou o seu anjo, um serafim, com a brasa viva do altar, e tocou nos seus lábios, para que a sua confissão fosse mudada. A nossa linguagem precisa ser mudada. E hoje você vai ser ativado na sua voz profética. A linguagem de insegurança, a linguagem do medo, do temor, te impede de agir para que a palavra de Deus se cumpra. Quando Deus chamou Moisés, Moisés se coloca como um homem inseguro. Ele diz: quem sou eu para que eu vá a Faraó? Quem sou eu para que eu vá a Faraó? Eu não sei falar. E se eles não acreditarem em mim? Deus precisou trabalhar na mente de Moisés para transformar a sua mente, para que ele pudesse se tornar um canal, um instrumento, para que a palavra de Deus se cumprisse. Deus disse: levanta-te e vai a Faraó. Ele diz: eu sou gago, eu não sei falar direito. Ele falou: quem fez a boca fui eu. Olha a dinâmica de Deus, que eles temos que profetizar, temos que falar. Moisés, ele foi despertado por Deus. Deus vai o aperfeiçoando, liberando palavras, para que ele fosse fortalecido, transicionado na sua forma de pensar e de falar, para que aquilo que Deus queria realizar na terra, pudesse realizar. Eu e você somos os canais e os instrumentos, para quê? Para que a vontade de Deus se estabeleça na terra. E a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos próprios pensamentos. É preciso uma transição, uma mudança de confissão. E neste dia, o Senhor vai tocar nos nossos lábios. A voz profética será ativada e nós prevaleceremos contra este inimigo. Suscitai os valentes, despertai, fazei aparecer, forjai espadas das vossas relhas e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Quando Deus chamou Gideão, Gideão tinha os mesmos sintomas de Moisés. Um homem inseguro, estava malhando trigo no lagar, fugindo dos midianitas, escondendo o trigo dos midianitas. Quando o Senhor envia o seu anjo e o anjo se apresenta a ele, olha a palavra que o anjo libera sobre ele: o Senhor é contigo, homem valente. Quando diz o Senhor é contigo, homem valente, falou: está falando com quem? Eu, valente? Estou falando com você. Deus nos vê diferente daquilo que nós nos vemos. Deus nos vê diferente daquilo que os homens nos veem. Gideão,
ele tinha uma autoimagem distorcida, ele se via como um homem incapaz. Ele vai argumentar com Deus dizendo assim: olha, a minha família é a menor em Manassés, eu sou o mais pobre, eu sou o menor entre os meus irmãos, eu não sou capaz de conduzir este povo e trazer livramento sobre ele, sobre este povo. E o Senhor se manifesta a ele através daquele anjo dizendo: o Senhor é contigo, o homem valente. Algumas coisas precisam ser transicionadas na nossa mente, os nossos lábios tocados pela brasa viva do altar, para que a nossa confissão mude. Eu tenho acompanhado pessoas em discipulado, e quando nós começamos uma jornada e uma caminhada de discipulado, a confissão sempre era na perspectiva negativa. Mas eu tenho percebido com essas pessoas, com o passar do tempo, que as confissões vão mudando, porque a palavra vai dando forma. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Imagina um exército está sendo levantado. Nós da comunidade global, e cada pessoa que nos assiste nesta manhã, neste dia, nesta tarde, nesta noite, todos seremos impactados pela glória do Senhor. Amém? Todos nós seremos impactados pela glória do Senhor. Não importa aonde você esteja, uma coisa eu estou certo: a palavra de Deus está alcançando o seu coração. Quando nós olhamos para os 12 espias, quando Moisés os envia para ver a terra, o relatório de 10 espias era contrário. Alguém pode dizer assim: mas a voz da maioria é a voz de Deus. Não! A voz da maioria não é a voz de Deus. Se você estiver em aliança com Deus, em concordância com Ele, todo mundo pode estar ao contrário. Permaneça firme no propósito. É possível que aí no contexto da sua casa, da sua família, até conflitos estejam sendo gerados. Nós temos visto nesses dias, em supermercados, nas ruas, as pessoas amedrontadas e muitas vezes discutindo e até agredindo umas às outras. É muito importante que nós tenhamos o cuidado para que o nosso pensamento esteja alinhado, a nossa confissão esteja alinhada dentro da nossa casa e como igreja, comunidade global, e nós vamos prevalecer. Josué e Caleb se posicionaram de uma forma diferente. Olha como isso é interessante. Você pode se expressar de uma forma positiva ou você pode se expressar de uma forma negativa. Eu recebi essa semana um bannerzinho, uma mensagenzinha de uma pessoa falando a respeito disso. O negativo, ele coloca o positivo primeiro e depois vem a palavra negativa no final. O positivo, ele faz o contrário. Ele fala o negativo e depois no final ele coloca o positivo. Quando nós olhamos para os 10 que foram olhar a terra, eles diziam assim: olha, a terra é boa, mas tem gigantes. A confissão deveria ser o contrário: olha, tem gigantes, mas a terra é boa. Alguém diz assim: olha, filho é bênção, mas dá trabalho. Que tal colocar o contrário? Filho dá trabalho, mas é bênção. Já muda tudo. Eu vi a pessoa dizendo assim: olha, a pessoa vai num restaurante, aquele restaurante chique, diz assim: olha, a comida é boa, mas é cara. E o outro positivo diz assim: olha, a comida é cara, mas é muito boa. Não muda tudo? Muda tudo. Então está na forma de você se colocar, na forma de você falar. Eu quero dizer para você: a epidemia, a pandemia está aí, mas nós sairemos fortalecidos e vitoriosos. E eu quero dizer que praga alguma vai chegar à sua casa, praga alguma vai chegar à sua tenda. Diga: eu creio. Agora, olha só como isso é importante. Deus, Ele é longânimo, Ele é maravilhoso. Deus está trabalhando conosco, nos forjando, nos fortalecendo, mudando a nossa concepção de confissão, para que Ele possa executar o seu propósito na terra. Eu e você aliançados e unidos, para fazermos uma confissão alinhada com a palavra de Deus. Eu tenho aqui mais alguns minutos, e eu quero voltar para o texto de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Olha só, em primeiro lugar, nós não ignoramos o que está acontecendo. Nós não somos ignorantes. Faz de conta que não acontece, que não está acontecendo nada. Se você fizer de conta, nada acontece. Não é faz de conta. É real. O Covid-19, ele é real. O coronavírus, ele é real. Quando nós olhamos para esse texto de Ezequiel capítulo 37, o versículo 1 diz assim: e ele me levou, o texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Preste atenção.
eu fui levado, transportado pelo Espírito do Senhor, e Ele me colocou no meio de um vale de ossos secos. E o versículo 2 diz: Ele me fez andar ao redor deles, eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então era real, havia ali um vale de ossos secos, eram muito numerosos, e os ossos estavam o quê? Sequíssimos. Então nós não ignoramos o que está acontecendo, nós não ignoramos a pandemia, os efeitos, não ignoramos. O profeta, ele foi levado no Espírito do Senhor, e ele viu que o vale estava cheio de ossos, e que os ossos eram secos, e eram muito numerosos. Era real o que ele estava vendo. Mas, em segundo lugar, Deus fez uma pergunta a ele. Olha que interessante. Deus fez uma pergunta. Olha a dinâmica de Deus. Qual foi a pergunta? Poderão viver esses ossos? Deus pergunta ao profeta, ali em meio ao vale de ossos secos, sequíssimos, poderão viver esses ossos? O profeta deu a resposta certa. Ele diz assim: tu o sabes. Olha que resposta extraordinária. A resposta de Ezequias foi a melhor. Tu o sabes. Versículo 3, a parte B. Tu o sabes. Agora, continua. Em quarto lugar, vai aqui Deus entrar ministrando ao coração de Ezequias a ativação profética. Deus faz exatamente assim. Deus se move através de alguém. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou, Ele disse e aconteceu. Depois que Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden, Deus comunica sempre ao homem aquilo que Ele deseja fazer, e Ele faz sempre através do homem. Eu e você somos os canais nesses dias para a manifestação da vontade de Deus na terra, e eu creio que a vontade de Deus é que este vírus seja exterminado. Eu creio. Se você crê, diga amém. Eu creio. Quando Deus quis livrar Israel das garras de Faraó, Deus enviou quem? Deus enviou Moisés, Deus levantou Moisés. E nesses dias Deus está levantando você, Deus está levantando a mim, para que através da sua palavra possamos profetizar e chamar o quê? O livramento. Ele diz: tu sabes, Senhor. Aí olha o que Deus vai dizer a ele. Então profetiza. Então profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que extraordinário. Então Deus vai ordenar que Ezequiel profetizasse sobre o vale de ossos secos. Quem vai profetizar? É você. Quem vai profetizar? Sou eu. Estamos recebendo a palavra de Deus e nós vamos liberar palavras proféticas. No final, eu quero juntamente com você profetizar, e nós vamos profetizar e ver o agir de Deus sobre a nossa nação e também sobre as nações da terra. Olha só que extraordinário. Em Marcos capítulo 11, dos versos 12 até o 14, depois entrando no 21, Jesus ele passa por um lugar chamado Aldeia de Betânia. E quando eles passam por este lugar, Jesus se dirigiu a uma figueira, e ele não encontrou frutos, só havia folhas. Sabe o que ele disse? Jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram, atente para isso. Jesus disse: jamais alguém coma fruto de ti. E a Bíblia diz que os discípulos ouviram. Então não é apenas pensar, imaginar, tem que falar. Diga aí para a pessoa que está pertinho de você: ei, precisa falar. Tem que falar. E Jesus ordenou, e eles ouviram. No dia seguinte, quando eles estavam passando pelo mesmo lugar, o apóstolo Pedro, ele observou que a figueira tinha secado desde as raízes, estava seca, completamente seca. E ele veio a Jesus e disse: olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Aí Jesus vai trazer a eles um ensinamento poderoso. Jesus diz assim: tende fé em Deus. Marcos capítulo 11, o versículo de número 22. Jesus lhes disse:
tende fé em Deus. Olha o que ele diz mais: porque em verdade vos digo que se alguém, olha isso, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Olha isso. Qualquer que disser, se alguém disser, não está dizendo se um apóstolo falar, se um profeta falar, não está dizendo se um pastor falar, se um mestre falar, não, está dizendo qualquer, se alguém, você está incluído nisso. Hoje é um dia de ativação profética, e nós vamos ordenar, e diz qualquer pessoa, se alguém ordenar ao monte, para que o monte seja transportado, vai acontecer. Olha o que ele diz mais: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Diga, eu creio. Versículo 24 diz mais: por isso vos digo que tudo, quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será vosso. Ó, crede o quê? Que ireis receber? Crede que recebestes, já está no passado. Você ora, você crê e já recebe. Eu creio que a nossa casa será guardada, blindada pelo poder do sangue de Jesus. Eu creio, diga eu creio. Se alguém disser, tem que falar. Tem que falar. Forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Tem que falar. Não fale os seus medos, queridos. É tão interessante. Nós recebemos milhares e milhares e milhares de informações. Uns falando, uns aliviando e outros apertando, colocando terror. Nós estamos tendo cuidado e vamos continuar tendo cuidado. Estamos resguardados dentro das nossas casas, mas temos a palavra. Eu vi uma mensagem vinda do Dr. Drauzio Varela e eu fiquei olhando aquilo e falei, não é possível que ele esteja falando isso. E como diz o outro, isso a Globo não mostra. Ele falando a respeito do coronavírus. Interessante. Então uns terror, outros, ele estava colocando crianças de 0 a 10 anos até agora não tem um caso. Segundo ele colocou lá, pode ser que já depois teve, mas não tem. Depois até os 40 anos, falando de 2 casos. E pode ter tido algum outro tipo de complicação, que já ou era fumante, ou tinha algum outro tipo de uma doença crônica. O que pega mesmo para valer, aí é acima dos 80. Meu pai está com 100. Está guardado, abrigado no Senhor. A nossa arca se chama Jesus. A nossa arca se chama Jesus. Ele é a nossa proteção. Nós estamos nele, estaremos guardados. Eu acredito nisso. Eu digo, mas eu não acredito. Seja feito conforme a sua fé. Vai ser feito conforme a sua fé. Jesus diz, seja feito conforme a sua fé. Quem crê diz amém. Diga, eu creio. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando Jairo veio a Jesus, dizendo, olha, minha filha está à beira da morte. Sabe o que Jesus disse a ela? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando a notícia chega, Jairo vai a Jesus, a menina estava enferma, de repente chega a notícia, a tua filha morreu. Jesus diz, Jairo, não temas, crê somente. Mas está morta, crê somente. Ela vai ressurgir dentre os mortos. E Jesus foi à casa de Jairo, não permitiu que os incrédulos entrassem na sua casa. Levou com ele Pedro, Tiago e João. Chegou de lá tinha uma multidão chorando. Ele tirou todo mundo da casa. Só entra pessoas de fé. E ele ordenou e a menina se levantou. Eu quero dizer para você, em segundo lugar, que o maior está conosco. Nos dias de Ezequias, Senaqueribe veio aterrorizando. Era um exército poderoso. Ezequias diz ao povo, maior é o que está conosco. E eu quero dizer para você, maior é o que está conosco. Agora eu quero ir para o encerramento, lendo o Salmo 91. Alguns versículos aqui, para que você possa entender o Salmo e tomar posse. Olha só,
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é você que faz dele a sua habitação, é você que faz. Diz o versículo de número 3: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Certamente, não tem dúvidas, ele te livrará. Certamente o Senhor te livrará desta maldição, deste vírus. Mas está pegando todo mundo. Mesmo que você seja, não vai morrer. Não vai morrer. Tem dúvidas? Acredite. Diga: eu não morrerei. Já faça a sua confissão: eu não morrerei, mas eu viverei. Dentro desse campo de possibilidade, pode até ser que você seja, o vírus venha no seu organismo, mas você não vai morrer. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha isso. Versículo 4: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Olha só, fala da proteção. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Versículo 5: não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste. 6: nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Agora observe o versículo 6: se fizeres do Senhor o teu refúgio, é você que faz, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Diga: glória a Deus. Esta é a verdade de Deus para você. Que a sua fé seja ativada, despertada, e que você se levante numa confissão e numa declaração profética, confessando a palavra de Deus. Hoje é o dia para nos levantarmos em oração, fazendo a declaração profética, e eu quero profetizar juntamente com você. Aonde você estiver, nós vamos profetizar. E a declaração profética é que praga alguma vai chegar à nossa casa. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A ordem é: não temas, crê somente. Agora é a hora de forjarmos espadas das relhas dos nossos arados e lanças das nossas podadeiras. Agora é a hora da declaração profética. Eu sou forte. Queridos, é muito importante neste tempo tomarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito, e o Espírito Santo vai trazer a nós a memória, o que nós devemos declarar. Vamos orar? Eu quero orar com você, e eu quero profetizar. Os teus lábios estão sendo tocados pelo poder do Espírito Santo, assim como os lábios do profeta Isaías foram tocados por aquela brasa viva do altar, e as palavras que saíram da sua boca, que eram palavras de temor, palavras de medo, Deus vai mudando. Olha só, Deus estava forjando um profeta, Deus estava levantando um profeta, e Deus vem e primeiro toca nos seus lábios. Deus está forjando a igreja nesses dias, para se levantar como uma voz profética nesta nação, e unidos na mesma voz profética, nós vamos avançar, nós vamos expandir, a nossa influência vai ser ampliada no nosso território, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Querido, preste atenção, não vai faltar provisão dentro da sua casa. Não vai faltar provisão. Daqui um pouquinho eu falo a respeito disso. Mas eu quero orar com você. Todos os temores, eu ordeno, caiam por terra. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós nos levantamos neste dia como igreja, para fazer cumprir a palavra. Assim como o Senhor levantou Moisés, para que ele fosse a Faraó, e ele falasse a Faraó. Assim como o Senhor levantou a Gideão, para que ele se colocasse diante do povo. Ó Deus, e o Senhor transformou a sua mente pela palavra, para que ele se levantasse em ousadia. Ó Deus, nós assumimos aqui, e temos em nós o mesmo Espírito que estava sobre Josué e Calebe. Eles disseram: a proteção deles se foi, como pão os devoraremos. Isso não era arrogância, não era soberba, era um posicionamento em Deus, de quem sabe quem é em Deus,
e quem é o seu Deus. Olha o que Josué e Caleb disseram: nós nos levantaremos, nós nos devoraremos, como pão devoraremos, falando a respeito do inimigo. A proteção dele se foi, a proteção se foi. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Eu quero ordenar agora, todos os temores caiam por terra. Eu quero profetizar saúde sobre o teu corpo. Eu quero profetizar saúde sobre as tuas emoções. Seja guardado, blindado nos seus sentimentos, e que os teus lábios sejam tocados, e que de manhã e de tarde, de noite, esse exército poderoso se levantando em ousadia para liberar palavras de bênção sobre a nossa nação. Pai, eu abençoo a nação brasileira, eu abençoo o nosso presidente, ó Deus, dê a ele sabedoria, graça. Ó Deus, profetizamos agora a descoberta dos remédios, das vacinas, e eu profetizo que este vírus seja amaldiçoado agora, e seque-se desde as raízes, em o nome de Jesus. Eu abençoo Campo Grande, eu abençoo Mato Grosso do Sul, eu abençoo o Brasil. Ó Deus, que a nossa economia avance. Ó Deus, quando tudo isso passar, Deus, que a economia se levante de uma forma poderosa. Nós acreditamos que o Senhor pode, em um dia, mudar a nossa história. Eu acredito que em um dia o Senhor pode mudar a nossa história. Já vimos isso na palavra, já aconteceu uma vez e vai acontecer de novo. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, todos os dias você pode se alimentar da palavra. Estamos numa jornada de oração e de jejum. Se posicione. Um soldado numa guerra, ele não dorme, ele não vacila, ele está posicionado. E nós estamos posicionados como igreja. Os nossos atalaias estão despertados, acordados. Há despertamentos para a oração na madrugada. Temos centenas e centenas de pessoas jejuando e orando a cada dia. O exército está de prontidão como um atalaia. E a bênção e a glória de Deus vai se manifestar de uma forma poderosa. Você crê? Diga amém. Amém.